são os principais desafios de segurança que as empresas enfrentam ao utilizar plataformas de mensageria como o WhatsApp? O que nós temos visto é que os ataques que acontecem até em e-mail estão acontecendo em WhatsApp, Rodrigo. Então, problema de engenharia social, o DBIR da Verizon esse ano indicou como engenharia social o número e o tipo de ataque, né? E o WhatsApp é muito suscetível, os clientes no WhatsApp podem ser vítimas de engenharia social. Mas phishing, que leva a perdas financeiras e físicas, também é um problema no WhatsApp. Em e-mail, vocês podem ter ouvido o termo BEC, vocês têm certeza do termo BEC, né? É Business Email Compromise. Bom, não é e-mail, mas é o equivalente, né? Alguém vai dizer que é o CEO da empresa ou o CFO e levar vocês a transferir fundos para lugares que não deviam ter ido, né? Então, estamos vendo todos esses ataques migrando para o canal de WhatsApp, para canais de mensageria, à medida que eles, como você falou, estão sendo mais adotados pelas empresas. Então acho que você gostaria de contribuir também um pouquinho aqui nessa questão. Com certeza. Não, assim embaixo, realmente, acho que levanta a mão aí que já recebeu uma mensagenzinha no WhatsApp que certamente era um golpe, né? É isso. Se isso acontece para pessoa física, pessoa jurídica é a mesma história. Se a gente for puxar nos últimos ataques que levaram a grandes vazamentos de dados, quase todos iniciaram por phishing, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Então, o WhatsApp é mais um caminho viável que os atacantes podem utilizar. Então, essa conversa aqui vale ouro muito por isso. Assim, a gente precisa olhar com muito carinho nas estratégias de segurança dos mensageiros também. Como os e-mails já são muito mais trabalhados por soluções, talvez o WhatsApp a gente ainda esteja olhando com uma visão mais de novidade, né? E outro ponto que é legal de comentar também nesses aplicativos de mensagem instantânea é o risco deles como aplicativo por si, né? Como uma falha, por exemplo, em Zero Day no WhatsApp, é quase certo de que você tem, pelo menos aqui no Brasil, extremamente popular, quase todo mundo está tendo no bolso. Então a gente vê, principalmente no mercado de venda de Zero Day, né? Que é o mercado né, menos comentado, mais fechado, mas a gente tem mercados de vendas de exploits, então pesquisadores que encontram vulnerabilidades, em vez de reportá-las eles podem, obviamente, devem eticamente reportá-las ao desenvolvedor, mas a gente tem também um caminho de reportar, de vender essa falha geralmente para agências governamentais, né, de segurança, polícias e tal. E a gente tem visto que falhas no WhatsApp estão valendo muita grana, porque, né, tá no bolso de todo mundo e é um alvo que é de interesse de muita gente ter acesso instantâneo para quem tem esse app no bolso. Não, maravilha. E pegando um gancho ainda, já contextualizamos bem o cenário que estamos, né? Otávio, nesse sentido, quais são as melhores práticas para a gente prevenir esses ataques como as engenharias sociais, phishing, BC ou BMC, como você mesmo disse, nas plataformas de WhatsApp? Bom, eu acho que até hoje estamos aqui, né? O processo de educação é fundamental. Se gasta-se milhões de dólares por ano globalmente para educar sobre phishing e e-mail. Não existe o equivalente ainda nos canais de mensageria. Então, sempre é importante. Mas não é só isso, porque todos nós podemos ser vítimas, né? Como quando o Pato perguntou, muitas pessoas levantaram, basicamente quase todo mundo levantou a mão aqui, né? Então, até se você for profissional de cybersecurity, vocês vão receber essas mensagens. E está ficando impossível de dizer o que é verdade ou virtual nesse mundo, né? A engenharia artificial, a inteligência artificial, o que é verdade, o que é falso. Se consegue agora representar-se como uma pessoa através de voz, através das imagens da pessoa. Então é importante não só o treinamento, mas usar também tecnologias avançadas para capturar essas mensagens de WhatsApp de uma forma pro-privacy, mas também analisar e detectar. Boa, eu vacilo embaixo novamente, até complementando um pouquinho com algo que eu evangelizo bastante, que é a utilização da estratégia de Red Team dentro da segurança da informação. A gente consegue, né,
também aplicá-la nesse cenário de testes de se os procedimentos de WhatsApp estão sendo adotados da forma correta, se o canal de vendas, o canal de suporte da empresa que está utilizando o WhatsApp está seguindo os procedimentos esperados. Então, isso também tem acontecido bastante para e-mail com phishing, então eu já tenho visto cada vez mais empresas fazendo campanhas falsas de phishing internos, então às vezes você achou que você ganhou um ingresso lá para ver o Corinthians no estádio VIP lá, às vezes é só o cara da tua empresa fazendo teste em você, então cuidado quando você clica. E isso pode ser essa estratégia de ter uma segurança ofensiva, alguém emulando o seu adversário, também pode ser adotada dentro do campo de testar os procedimentos para o WhatsApp. Eu posso dizer também que seja também um casamento aí, né, a união da tecnologia, né, com política de segurança, tá? Então, trazendo isso para o contexto corporativo, fundamental, né, até porque a política de segurança com tecnologia, né, é um casamento, né, que vai facilitar a gente implantar isso dentro das empresas, né? E trazendo algumas dicas aqui até para a gente materializar e também concretizar esses pontos, né? Definir práticas de utilização, criar política de utilização, né? Conscientizar também os times, né, que segurança não é só responsabilidade do time de segurança, né? Então, por exemplo, trazendo para o contexto hoje eu trabalho numa empresa de varejo, né? Varejo, uma empresa centenária, né? Como que a gente vai conscientizar o nosso time que segurança, né, novamente, não é só responsabilidade do time de segurança, né? Segurança tem que ser by design, né? Então, eu costumo também dar alguns exemplos que a gente está utilizando bastante, a criação de Red Team, a criação de Blue Team, Purple Team, né? Porque a gente acaba disseminando e gamificando esses times, né? No sentido que um fica no defensivo, fica no ataque, e a gente utiliza ali o Purple Team, por exemplo, para alimentando e retroalimentando essas questões das práticas, tá? E um outro ponto é a questão de criptografia, né? É importante a gente ter, até porque são dados sensíveis, né? A criptografia, ela vai facilitar usar ferramentas também como DLP, né? Para não ficar só na prática. Não, excelente. E você sabe, trazendo essa discussão um pouquinho mais para o mundo corporativo, Alessandro, eu acho que treinamento e governança corporativa, especialmente quando é orientada para segurança, precisa ser repetida como um mantra, porque só assim a gente de fato cria uma cultura dentro das organizações, né? E isso me faz lembrar uma experiência que eu tive como consumidor, né? No meu caso, há 2 semanas, ao abrir uma conta em um banco grande de varejo, eu estava num grupo de WhatsApp, onde estava sendo solicitado declaração de imposto de renda, comprovante de residência e passaporte. Aí você fala, poxa, que certeza eu tenho que esse banco vai tratar adequadamente essas informações no ambiente de grupo, onde pessoas com telefone, não sei se particulares ou do próprio banco, estavam ali interagindo comigo, né? Então você vê que treinamento poderia, e uma política constante de segurança poderia resolver assuntos como esse, né? Seguindo aqui em frente, tem mais uma pergunta, começando aqui pelo Otávio. Seguinte, Otávio, fala um pouquinho de inteligência artificial. Qual é o papel da inteligência artificial na segurança da mensageria? Como que ela pode ser utilizada aí para, de fato, prevenir ataques? Eu vou abordar a resposta pelo lado defensivo. Talvez o Pato pode completar pelo lado ofensivo de como está sendo usado a inteligência artificial generativa. Eu acho que até a inteligência artificial, vamos chamar de narrow AI, né, antes da inteligência artificial generativa, não conseguia atender, porque se fazia casos de uso muito específicos. Só se podia fazer, digamos, phishing, né? Mas é um problema, ultimamente, entender conversas humanas. O Brasil, do tamanho que é, com regionalismo, coloquialismo. Poxa, o que é engenharia social? É aplicado. Mas a inteligência artificial generativa permite você inspecionar conversas, vídeos, links, imagens, voz, por aí vai, né? Esses modelos de AI são que ele chama multimodal, né? Então, todos os modelos de comunicações humanas, eles conseguem interpretar e aplicar políticas. Então, é revolucionário. Eu acho que, finalmente, temos uma ferramenta que pode, de verdade, parar esses atacantes. Como o Pato vai falar, mas também é usado pelos atacantes, né? Então, toda a tecnologia vem aí para o bem e para o mal. Elevar o nível da coisa, né? Se a gente está elevando o nível da coisa para o lado defensivo,
é porque a gente também está respondendo que o lado ofensivo ele também está elevando o nível da sua. Então a gente estava falando aqui desses golpes, né? Então os atacantes estão sim usando já AI para o contexto de melhorar seu phishing. Então fazer um texto mais persuasivo, que esteja dentro do contexto que você está esperando. E isso pode tomar escala muito facilmente, né? Algo que não daria sem a AI. Então, pode sim esperar que alguém pode fazer um crawling no seu perfil do LinkedIn, descobrir empresas com quem você tem relação no dia a dia e já usar isso para criar uma peça, né, um texto ou até mesmo um áudio, às vezes até o áudio copiando a voz, pegando por um story que a pessoa postou e já replicando a voz dessa pessoa para gerar a mensagem. E a mensagem, como eu estava falando, individualizada, feita para o seu contexto, algo que você estaria esperando receber de forma legítima, né? Então, por isso que às vezes a gente martela muito da educação, o pessoal fala, pô, mas não dá para resolver de outro jeito. É difícil claro, a gente tem inúmeras tecnologias melhorando e facilitando isso, mas é por isso que a gente fala tanto da educação, porque se o usuário ali, a pessoa final, ela tem o poder de usar a ferramenta de N formas, e ela toma uma medida que foi, na verdade, persuadida por uma campanha dessas, não vai ter tecnologia que pare, né? Sem dúvida. Eu investiguei na Ucrânia um banco de WhatsApp. Você imagina, eles conseguem te vender um pacote, um terminal e 50 celulares. Os 50 celulares têm 2, 3 SIM cards, né? Então o terminal consegue operar um bot network de WhatsApp, informado pela inteligência artificial generativa. Então, aí você não precisa muito espaço físico. Basicamente uma prateleira cheia de celular operado por um terminal, né? E isso aí existe em quantidade, você compra aí no dark web. Então, os atacantes sabem como operar essas contas de mensageria. E outro exemplo, no seu caso que você falou de deixar bem personalizado, nós investigamos um ataque, temos até um nome com o pessoal da Trellix, que chama Operation Sharpshooter. Profissionais de segurança, você imagina, uma empresa de óleo e gás, e como o Pato falou, tem até agora, virou um problema geopolítico, isso foi a PT-42, Irã, né, que conseguiu entrar nessa empresa através de WhatsApp, fazendo perfis, entendendo que a pessoa gostava de fazer palestra, recebeu um link, olha, estou te dando uma passagem, vim aqui falar, e honorário. E era um ransomware que a pessoa recebeu no WhatsApp, foi literalmente para dentro do network. Então essas coisas estão acontecendo e a gente tem que proteger nossos colegas, né, desse tipo de ataque. Teve um caso, só comentando bem rapidamente, que me lembrou, que eu já acompanhei, de uma empresa que teve uma pessoa aplicando como candidato de uma vaga para ser recrutado, só para chegar no momento da seleção em que ele teria que enviar um currículo ou algum material de demo, e esse material era a infecção inicial, era a tentativa inicial de começar a infecção da surpresa. Então, às vezes a gente acha que ninguém faria isso, mas agora nem esforço está precisando, já está automatizado, o AI vai fazer. Então, esperem sim ataques bem mais elaborados, é o que a gente vai ver, certamente. Cara, agora você falou outro caso mais recente. Semana passada investigamos uma empresa que foi vítima aqui no Brasil, uma empresa de turismo. Você veja, a pessoa era o administrador das contas do WhatsApp, né? Então, as pessoas experientes, esse ataque personalizado que o Pato falou, conseguiram tomar todas as contas de WhatsApp dessa empresa e começaram a vender pacotes de turismo no nome da empresa. Claro que a empresa nunca viu o dinheiro dessas vendas, né? Ninguém estava recebendo produto nenhum. Mas dentro de 5 dias, já R$1 milhão tinha sendo vendido. Quer dizer, a reputação da empresa altamente atingida. Tenho certeza que muitas pessoas perderam o emprego. Então, esses riscos são reais, estão acontecendo. O Brasil é o vítima número 1 de ataques de WhatsApp. Com certeza. Mas olha, preciso lembrá-los que soluções de mensageria, WhatsApp, é uma ferramenta poderosíssima para gerar receita, né? E muitas empresas aqui do nosso mercado se utilizam dela. E por que ela é poderosa? Porque ela é instantânea, né? A gente vive numa sociedade quase que angustiada, com uma urgência de receber informações rápidas, de fechar ciclos o mais rápido possível, de forma eficiente, né? Então eu queria chamar também o Alessandro para a conversa, perguntar o seguinte para ele. Nesse ambiente, nessa era de instantaneidade que vivemos, como que a TI
como que a TI tem evoluído para entregar uma experiência ótima aos usuários que privilegiam as transações por esses caminhos, por esses canais. Puxa, bacana, Rodrigo. Então, para quem trabalha com TI no mundo corporativo, né, sabe a dificuldade, é uma jornada, né, a gente integrar novas soluções, né, principalmente agora essa plataforma de mensageria, né. A TI, ela vem trabalhado para fazer integração com APIs, né. Então, porque o que acontece, né? A gente já tem o nosso ecossistema, né, para atender a necessidade dos nossos clientes, e a gente precisa acoplar essas novas tecnologias, né? Então, a gente trabalha muito forte com engenharia, na integração de API, a utilização de chatbots, né, para ter um retorno de mensageria de forma instantânea, né, porque a gente precisa atender a necessidade do nosso cliente. E um outro ponto principal, pessoal, é a questão da conformidade, né? A gente está falando com dados sensíveis, né? Então, a gente precisa tá próximo, utilizar a questão de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, justamente um ponto importantíssimo aí. É um desafio, é uma jornada, mas a gente precisa atender a necessidade do negócio, né? Boa. Eu acho o WhatsApp, o formato de mensagens, no geral, ele é extremamente inclusivo, né? Porque também muitos usuários, eles teriam que aprender individualmente a usar a interface de cada app ou de cada site, versus simplesmente entender um formato comum de chat e aí os produtos se adaptam a esse formato, não o usuário que se adapta aos produtos, aos diferentes interfaces, tá? Então, de fato, aqui no Brasil, inclusive, o WhatsApp domina extremamente alto, todo mundo tem um no bolso. Tem até um momento quando o Meta teve 8 horas de downtime, né? No meio todo, o WhatsApp caiu por 8 horas, e um dos relatórios de impacto mostrava justamente o impacto que teve para pequenas empresas aqui no Brasil que tinham disso a sua única interação com os seus consumidores, né? E aí você viu que foi 8 horas sem fazer venda, sem entregar. Então, é muito limitativo mesmo. E para as empresas, voltando um pouquinho do lado do editing da coisa, né? Sempre estou eu aqui com o meu advogado do diabo, com o diabinho querendo mostrar o lado do foguinho aqui. Mas é uma superfície de ataque nova, digamos assim, né? Então você está criando mais, ampliando a sua superfície de ataque, você está criando mais recursos, e cabem também os testes de segurança, e que também vai ser algo que os atacantes vão visar, né? Ver se essas implementações, essas APIs que estão sendo trazidas como features, estão tão seguras quanto estariam no seu site, no seu app dedicado. Não, legal. Pessoal, a gente está chegando aqui próximo do fim só. Eu queria deixar uma pergunta para os nossos 3 convidados, né? É uma reflexão de qual é o futuro do WhatsApp dentro das corporações e como as corporações podem se blindar com relação a possíveis ataques. Em um sumário aqui para o nosso público, o que pode ser feito? Beleza, eu vou reforçar de novo o lado da educação. É fundamental, né? Como eu estava falando, não adianta você ter um sistema bancário mais seguro do mundo se o gerente é convencido a tomar uma ação que é de escolha do atacante. Então, de fato, educação. E, de novo, como eu falei, esperem, já saibam que a gente vai ter ataques muito mais bem fundamentados, muito mais bem elaborados por conta desse lado da AI. Então, eles criem processos, criem procedimentos para adotar o uso de WhatsApp, que é fundamental. A gente não está pondo medo, falando para parar de usar, muito pelo contrário, é para usar, é um canal ótimo, mas tem que ser usado com procedimentos internos corretos, e tem que ser testado e tem que ser validado como qualquer outra superfície de ataques. Então, esperem sim, infelizmente, ataques mais bem elaborados, estejamos prontos para eles, e focar na educação mesmo, que sem ela não tem o que a gente possa fazer, é postura de segurança mesmo. O Rodrigo começou por falando como você abrir uma conta, processo totalmente no WhatsApp, né? A verdade é que a nova interface da empresa é o WhatsApp, como o Pato falou, é uma UI única, né? Não precisa aprender um novo app. Fala-se que é a 4ª geração de interface da empresa, porque a primeira geração é encontrar pessoa a pessoa, depois websites, apps, e agora a economia de app não é o que era, e a mensageria é a nova interface da empresa. E nós estamos vendo mais e mais processos de cada empresa indo para esse canal. Então, se tem um problema de visibilidade, né, que de uma certa forma foi resolvido no e-mail, né? Se você pensar no e-mail da empresa, tem 5 empresas gigantescas de cybersecurity, né, em torno do e-mail. Mas o e-mail agora virou
só um outro canal. Né? É tão equivalente. Somos 203 milhões de brasileiros, 147 milhões de contas de WhatsApp. Existe 147 milhões de brasileiros online. Usa quase 98%. São 5 bilhões de empresas brasileiras que usam o WhatsApp, que são 95% das empresas brasileiras. Então, não dá para evitar. Eu uso a analogia, é igual estar na praia e dizer para a maré não vir. Não tem jeito. Então, o que o profissional de segurança tem que fazer? Processos, como o Ale falou, tecnologia e educação. Né? Vamos reinventar a roda. Sabemos como resolver, mas tem que ter disciplina para atacar um problema. Puxa, um ponto importante também, né, pessoal? Não é mais uma tendência, já é uma realidade, né? Mensageria já é uma realidade, né? E como que a gente, uma recomendação, né? É criar prática de governança, né? Criar uma governança, né, justamente para a gente não perder a mão nesse sentido, né? E a outra questão que é fundamental, né? É a questão da educação, tá? A questão de conscientizar os times, né? E, novamente, eu bato nessa tecla que segurança não é só responsabilidade do time de segurança, né? A segurança ela tem que ser by design, né? Desde o tempo do ciclo de desenvolvimento, a gente já tem que levar essa mentalidade para os times, né? E um outro ponto importante, né? Alinhar com a estratégia da empresa, que é o fundamental, né? A gente está alinhado com a estratégia da empresa, a gente consegue ali incentivos para tocar o nosso dia a dia. Os casos de uso. Muito bem, muito bem. Olha, quero dizer que eu estou muito feliz de ter trazido esse tema aqui para o palco hoje. Acho que ele é muito pertinente para o nosso momento. Quero agradecer mais uma vez todo o público que nos ouviu aqui nesse período da tarde e principalmente aqui os nossos convidados pela generosidade de estarem falando aqui com a gente, tá? Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Ótimo evento para todo mundo. Valeu! Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera.